Todo o protestantismo conta a história do cristianismo da seguinte maneira: Jesus Cristo se encarnou, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz por nós, ressuscitou 3 dias depois, derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos se espalharam pregando o evangelho e a igreja foi fiel no século I, no século II, no século III. No século IV, o imperador Constantino se converte e a partir daí a igreja se corrompe, se degenera e ela começa a ir numa espiral descendente de degeneração e ao longo dos séculos uma série de, entre aspas, heresias vão entrando na igreja. Que heresias seriam essas? Oração pelos mortos, imagens, devoção a Maria, purgatório, intercessão dos santos, a Sagrada Eucaristia, a figura do Papa. Tudo isso seriam supostas heresias que foram sendo acrescentadas no escopo da fé da igreja. E no século XVI, Deus levanta Martinho Lutero, Deus levanta João Calvino e outros para trazer a igreja para a pureza original, para a pureza bíblica dos séculos I, II e III. Basicamente, é assim que a igreja presbiteriana e a igreja protestante no geral ensinam história da igreja. Foi assim que eu aprendi, era assim que eu ensinava. É como se Calvino e Lutero, de fato, resgatassem a pureza da igreja que fora perdida no período, entre aspas, das trevas, né? Um belo dia, eu estava em Campinas, no interior de São Paulo, numa conferência protestante, uma conferência de pastores. Eu ia ser o tradutor dessa conferência. Tinha um pastor batista norte-americano. E a gente sentou para conversar sobre a palestra dele, que eu iria traduzir. E a gente entrou num debate sobre batismo infantil. E para quem está nos assistindo, eu explico. Eu era pastor presbiteriano. E os presbiterianos batizam crianças. Corretamente, aliás. Os batistas não batizam crianças. Inclusive, isso é muito interessante porque pastores batistas e pastores presbiterianos, ambos se dizem iluminados por Deus para interpretar a Bíblia. Mas eles chegam a conclusões diferentes numa série de assuntos. Aliás, não só batista e presbiteriano, metodista, anglicano, luterano e por aí vai. Eles todos se dizem iluminados pelo Espírito Santo na interpretação da Bíblia, mas chegam a conclusões, às vezes, diametralmente opostas. E era o caso ali. Eu batizava criança e ele não batizava criança. E só abrindo um parênteses, porque esse papo também vai ser teológico, essas duas premissas são muito importantes. Por quê? Eu achava que ele estava cometendo um ato grave de negar o batismo à criança. Como presbiteriano, eu já achava que era grave negar o batismo à criança. E ele achava que eu estava cometendo um ato grave de simular um batismo, porque